Agora, para você pergunta e nós respondemos. Pastor, à luz de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 8, eu vou ler. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra assim embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Pastor, qual a situação de um cristão que cai em pecado e vive na prática viciosa de algum pecado? Há esperança de arrependimento? Vamos considerar o seguinte: é preciso que tenhamos presente que Jesus não nos salva no pecado, mas nos salva do pecado. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para Maria, deu-lhe o nome pelo qual a criança deveria chamar-se. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 21. Mais adiante no Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículos muito conhecidos, Jesus faz a seguinte declaração, a partir do versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma pessoa que se diz crente, que vive deliberadamente no pecado, porque o crente não deixa de pecar, mesmo convertido, mas ele não peca propositadamente. É o que diz 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Mas há um outro tipo de pecado mencionado pelo escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 26, que é pecado deliberado, pecado propositado. Diz o texto: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí está, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então é uma pessoa que se tornou com a consciência cauterizada, isto é, a consciência não funciona mais, ele peca com avidez, e para ele é tudo normal, não tem problema, está tudo certo. E aí cai na situação que, segundo Pedro, capítulo 2,
versículos 20 a 22, declara de certas situações: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Meu prezado irmão, entenda, se você tem consciência que acusa o erro em que você cometeu e você deseja voltar, há perdão para você. Agora eu estou me referindo aqui a respeito dos pecados deliberados, quando a pessoa já não tem mais consciência a respeito do que é certo, do errado, e comete sem mais pesar a sua consciência. Veja a sua situação e volte para Deus se você notar que ainda sua consciência reclama por descanso e que você quer servir a Deus em verdade e não mais viver em pecado.